sempre ser relacionado à atividade física. Isso é fundamental hoje em dia. Antes a gente falava um monte de alimento, falava, olha, não pode comer ovo, que ovo faz isso, não pode comer aquilo, por que causa aquilo. Hoje em dia nós sabemos que tudo faz bem, da mesma forma que tudo faz mal. Por quê? A alimentação, ela só vai ser eficiente quando você tem atividade física, que vai levar a esse seu bem-estar, essa sensação de saúde que você vai ter. Por isso, vamos pensar um pouquinho aqui e pegar o primeiro item, que é a alimentação. Vocês sabem a diferença de alimento e nutriente? O que é alimento? Alimento, o que é alimento, gente? Alimento é tudo que você come, tá? Tudo que você ingere é alimento. Nem sempre esse alimento vai ser bom. Por quê? Porque o que tem nele são os nutrientes. E muitas vezes um alimento não tem aquele nutriente que você necessita para aquele momento, tá? Então, o importante é a gente pensar nos nutrientes, tá? Os nutrientes. Beleza? Vamos pensar nos nutrientes. E quando a gente fala em nutrientes, esses nutrientes, eles podem ser o quê? Eu tenho lá os nutrientes energéticos. Eu tenho os nutrientes plásticos. E eu tenho os nutrientes reguladores. Tá? Nutriente energético é aquele que traz energia, que te dá energia. Quem são eles? Os nutrientes energéticos. Quem são eles? Os carboidratos. E, em segunda posição, os lipídios. Inicialmente, o meu organismo, o nosso organismo, ele utiliza como fonte de energia os carboidratos. Se o meu corpo não tiver carboidrato, eu vou usar lipídio. Lipídio, lembrando que lipídios são as gorduras e carboidratos são os açúcares, tá? São os açúcares. Então, açúcar e gordura fazem o quê? A função energética no nosso organismo. Tudo bem? Os nutrientes chamados de plásticos, basicamente, são as proteínas. Tá? E os reguladores são aqueles que regulam o funcionamento do nosso corpo, que são o quê? As vitaminas e os sais minerais. Vitaminas e sais minerais. Tudo bem? Então, olha só. Eu tenho nutrientes que são energéticos, plásticos e reguladores. Pergunta agora para vocês. Nutrientes, se eles têm funções, os nutrientes é tudo aquilo, tudo que faz bem às células. Tudo aquilo que faz bem às nossas células são nutrientes. E esses nutrientes podem trazer energia, podem ser construtores, podem ser reguladores. Tudo bem? Isso aqui vocês entendem? Conseguiram entender? Nutrientes reguladores, nutrientes energéticos e nutrientes plásticos. Tudo bem? Beleza? Ok? Vamos lá, ó. Vou apagando aqui para a gente ver mais. Qualquer dúvida, perguntem, tá? Pode perguntar. Ok? Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Tá? Os energéticos, os carboidratos.
Os carboidratos a gente chama popularmente de açúcares. Ele pode também ser chamado de hidrato de carbono, tá? Hidrato de carbono, carboidrato, tá? Hidrato de carbono, açúcar, são tudo a mesma coisa. Tudo bem? É tudo a mesma coisa. Ele tem basicamente, como nós vimos, a função energética. Os açúcares, eles são divididos em monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Tá? Os monossacarídeos, eu vou destacar dois aqui muito importantes. Tá? Ou, melhor dizer, 3. A glicose, a lactose, ou melhor dizendo, a galactose e a frutose. São açúcares bem pequenininhos, tá? Os disacarídeos são aqueles formados por 2 açúcares. Aqui nós temos a sacarose. A sacarose, que é o quê? É glicose mais frutose, que é o açúcar que a gente utiliza nas cozinhas, né? A sacarose. Nós temos também a lactose, que é um açúcar formado de glicose mais a galactose. Tá? E nós temos os polissacarídeos. Os polissacarídeos são açúcares muito grandes, como o amido, o glicogênio, a celulose. Tá? Esses 3, desculpa, esses 3 açúcares aqui, pessoal, são muito importantes. Porque o amido nada mais é do que um polímero de glicose. O glicogênio nada mais é do que um polímero de glicose. A celulose nada mais é do que um polímero de glicose. Ah, Fabiano, mas se todos eles são formados por glicose, o que diferencia ele? A forma com que essas moléculas de glicose estão organizadas. A maneira com que elas estão organizadas. Portanto, comer comida rica em amido, amido de milho, farinha, tudo aquilo que tem muita farinha é altamente energético. Ok? Tudo aquilo que tem glicogênio, que é o açúcar produzido por animais, tem muita energia. Tudo aquilo que tem celulose tem muita energia. Só que tem o seguinte: a celulose, nós, seres humanos, não somos capazes de quebrar para liberar a glicose. Nós não somos capazes de quebrar. Então, alimentos ricos em celulose não vão ser digeridos no nosso organismo. A celulose aqui é o que nós chamamos de fibras. Tá? A celulose é o que lá no alimento a gente chama de fibra. Então, um alimento rico em fibra. Arroz integral é rico em fibra. Por quê? Porque lá tem muita celulose, tem a casquinha do arroz junto, não é arroz pelado, ele tem a casquinha, aquela casquinha rica em celulose, isso, aquilo outro. Forma fibras que ajudam no nosso bolo fecal. Então, isso ajuda no funcionamento do nosso intestino, embora ele não quebre. Mas lembrando, existem animais que quebram. Lá na vaca, a vaca come pasto, come capim, sempre está gorda. Por quê? Porque lá no estômago dela tem micro-organismos que quebram a celulose. Nós, seres humanos, não fazemos isso. Mas é importante a gente comer salada, comer vegetais, por quê? Porque tem fibras. E também tem amido. Amido é energia. Amido é farinha. Todos os farináceos são ricos em amido. Tudo aquilo que é feito com farinha tem muito amido, ok? Já o glicogênio, ele está presente nas carnes.
O glicogênio nós produzimos lá no nosso fígado e armazenamos ele aonde? No fígado e nos músculos, porque é onde a gente vai precisar da energia. Vai precisar dessa fonte energética. Por isso esse nutriente é tão importante. Tá bom? Vamos lá. Já os lipídios são as gorduras. Vamos falar um pouquinho das gorduras agora. Tá? Os lipídios. Os lipídios. Tá? Os lipídios são as gorduras. Tá? O lipídio é sempre formado por um ácido graxo mais um álcool. Tá? Ácido graxo mais álcool. Os lipídios, eles são as gorduras. Gordura é bom? É lógico que é bom. Nós precisamos ter gordura no nosso corpo. Por quê? As gorduras, os lipídios, eles são divididos em simples e complexos. Os lipídios simples são óleo, ceras, gordura animal e vegetal. Já os complexos são quem? São aqueles hormônios que a gente chama de sexuais, como a testosterona, que dá as características masculinas ao homem, a progesterona, o estrógeno, que são hormônios sexuais femininos, tá? Então, eles que dão as características sexuais secundárias. Então, se alimentar com gordura é importante também na produção desses hormônios no nosso corpo. Por isso, a gente não pode fazer uma dieta sem gordura. Além do mais, entre essas gorduras complexas, eu coloquei os hormônios. Mas nós também temos a mielina. A mielina, para quem não lembra, é aquela gordurinha que fica ao redor do neurônio. E o neurônio só vai funcionar porque tem essa gordurinha ao redor dele. Se eu não tenho a mielina, eu não tenho função neural correta. Então, se você tiver uma alimentação pobre em gordura, você pode deixar de produzir esta gordura. E o seu corpo, o seu organismo começar a falhar também. Vocês estão prestando atenção que tudo é importante, só que tudo, quando nós colocamos em excesso, vai fazer mal também. Ok? Então, olha só. Complexas e simples. E Não apaga não, não apaga não. Eu vou tirar... Peraí, não apaga não, que eu vou tirar foto. Desculpa, Gabriela, não entendi o que você falou. Não apaga, por favor. Ah, tá bom. Vamos lá. Pronto, pode apagar. Muito obrigado. Vamos lá, ó. Agora, vamos falar das proteínas. As proteínas têm aquela função construtora, né? Ó. Função construtora. Ou também conhecida como função plástica. As proteínas são sequências de aminoácidos. São sequências de aminoácidos, tá? As proteínas nada mais são do que sequências de aminoácidos. Então, é assim, ó. É aminoácido, mais aminoácido, mais aminoácido, mais aminoácido, mais aminoácido, mais aminoácido, N aminoácidos, tá? Então, uma proteína é uma sequência de aminoácidos, tudo bem? Só que estas proteínas,
elas vão apresentar várias funções do nosso corpo, ok? As proteínas, elas vão desde a função plástica a N funções. Defesa do organismo, quem faz? Anticorpos. Anticorpos são feitos do quê? Proteína. Tá? Função hormonal, quem faz? Proteína, porque 90% dos nossos hormônios são de natureza proteica. Ok? Faz a regulação, faz a função catalítica ou enzimática de acelerar ou diminuir uma reação química, tá, no nosso organismo. A proteína forma peças de construção das nossas células, do nosso corpo. Tudo bem? E assim por diante, nós temos muito. Por exemplo, os nossos músculos são basicamente proteínas. Ok? Quando o cara lá, quando o atleta precisa ganhar músculo, ele faz uma dieta, ele compra aqueles potes do quê? De aminoácido. Por quê? Porque ele precisa fabricar as suas próprias proteínas para aumentar seus músculos, para aumentar seus ligamentos e assim por diante. Tá? Para aumentar as substâncias proteicas do organismo. Então, a proteína, ela é muito importante. A principal função é construtora plástica, mas ela também defende, ela também organiza, sinaliza e assim por diante. Tudo bem? As proteínas são sequências de aminoácidos. O aminoácido é isso aqui, ó. Tá? Eu tenho um grupamento amina e eu tenho um grupamento carboxílico. Tá? E um radical. Tá? Isso aqui é um aminoácido. Na natureza, nós temos 20 tipos de aminoácido. O que vai diferenciar um aminoácido do outro na natureza é esse aqui, ó. Esse cara aqui, ó, radical. Então, eu vou ter 20 tipos de radicais. Tá? 20 tipos de radicais. Na natureza, nós temos esses 20 tipos. Só que tem o seguinte, ó. Tá vendo isso aqui? O que é isso aqui, ó? O N é o nitrogênio, tá? É uma estrutura amínica, tá? É uma amina, é um nitrogênio que está aqui. Se vocês lembrarem, lá nas suas aulas de ciclos ecológicos, se vocês já tiveram, se não vão ter, vocês vão ver que o nitrogênio ele é abundante na atmosfera. Só que só pequenos organismos podem fazer isso, pegá-lo, que é quem? As bactérias. E essas bactérias disponibilizam o nitrogênio para nós? Não, para os vegetais. Os vegetais incorporam. Aí eu pergunto, quem será que tem os 20 tipos de aminoácidos na natureza? Só os vegetais. Nós, seres humanos, também produzimos aminoácidos. Só que a gente produz um número limitado, não produzimos os 20. Os nossos aminoácidos que nós produzimos são chamados de aminoácidos naturais. E aqueles que a gente não produz são chamados de essenciais. Esses aminoácidos essenciais, eu só vou conseguir fazer o quê? Comendo alimentos ricos em aminoácidos. Ou melhor dizendo, ricos em sequências de aminoácidos, que nós chamamos de proteínas. Então, eu quero ter uma alimentação saudável, eu não posso deixar de ter o quê? Alimentos ricos com proteína no meu prato. E onde eu tenho muita proteína? Carnes. Qualquer carne, vermelha, branca. Não importa. Vegetais têm muita proteína? Sim, feijão rico em proteína. Soja rica em proteína. Os cereais, de forma geral, eles são ricos em proteínas. Tá? Então, a gente vai adquirir isso através da alimentação. Através da alimentação. E essa alimentação vai possibilitar a gente pegar quem? Aminoácidos. Tudo bem? Beleza? Deu para entender aqui? As proteínas? Não apaga, não apaga. Não apaga, não apaga, não apaga. Pode apagar. Beleza. Agora, vamos partir para os nutrientes reguladores lá. Vamos lá, ó. Alimento regulador. Tá? Quem eu tenho lá? Sais minerais.
Os sais minerais do nosso organismo, pessoal, os sais minerais do nosso organismo, ele pode ser encontrado de duas maneiras. Ou na forma de molécula, ou na forma iônica. Na forma de íons. Tá? Na forma de íons. Na forma de molécula, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio. O sal mineral é o cálcio. Forma carbonato. Portanto, ele vai estar presente aonde? Nos nossos ossos. Os nossos ossos são grandes armazéns de cálcio. E está na forma de carbonato de cálcio. Tudo bem? Mas eu posso encontrar na forma iônica. Na forma iônica é o mais comum. Por quê? Sais minerais, quando a gente precisa deles, os sais minerais, quando a gente precisa deles, eles sempre vão ser utilizados pelo nosso organismo em pequena quantidade. Só que tem uma coisa. Embora seja em pequena quantidade, eles sempre vão apresentar uma grande variedade. Tá? Embora seja sempre em pequena quantidade, nós vamos ter muitos desses sais, que vão ser encontrados na forma de molécula ou na forma de íons. Na forma de íons, vou colocar alguns aqui que são importantíssimos a gente nunca esquecer. Fe, o ferro. Para que o ferro é importante, gente? O ferro é importante porque forma a hemoglobina. A hemoglobina forma as nossas hemácias, nossas células vermelhas do sangue. As nossas células vermelhas do sangue, as nossas hemácias, elas são importantíssimas porque elas transportam gases. E entre esses gases, o oxigênio.